Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Mais um episódio que eu tenho certeza absoluta, pelo esquenta que nós já fizemos aqui, que vocês vão adorar a convidada que eu estou recebendo aqui hoje. Mas antes de apresentá-la, eu gostaria de fazer o meu tradicional pedido de você sentar o dedo no like. Ajuda a gente. Já faz agora, porque você vai esquecer depois. Então já faz, bota o dedinho aí no like, que é importante para nós, e compartilha esse conteúdo. Você já sabe, a gente produz conteúdo aqui no Experiências Extraordinárias através dessas pessoas extraordinárias que passam por aqui, para que a gente consiga compartilhar conhecimento. Então, se você ajuda a gente consegue chegar em muito mais pessoas, tá certo? Ajuda a gente com isso. Eu estou recebendo hoje aqui a Tatiana Carvalhinha. Falei certo? Certíssimo. Certíssimo. Ela é CEO da Lidera, que é uma empresa distribuidora de tecnologia. Ela vai contar um pouco para a gente sobre isso. Ela é mãe, ela é esposa, ela é uma executiva, mulher no cargo de liderança. Tem muito assunto legal para a gente falar aqui hoje. Mas, como eu sempre digo, melhor do que eu falar de você é você falar de você. Primeiro, obrigado por você ter vindo Obrigada aqui. a você. Super honra te receber. Obrigada a você. Posso chamar de Tati? Claro, por favor. Tati, já estamos íntimos, né, com a Não, nossa Tatiana conversa é aqui. bronca. Tati, conta um pouco pra gente quem é você, por onde você passou na sua carreira, o que você estudou, enfim, o que você quiser contar. Conta um pouquinho pra nós. Tá bom. Primeiro, agradecer e falar que extraordinário é você. Obrigado. É sério, por todo esse projeto, por todo esse conteúdo que você leva para as pessoas. Obrigado. E dessa forma tão bacana. Parabéns Obrigado. e obrigada, é uma honra estar aqui. Obrigado você. Eu sempre fui uma curiosa. Eu sempre fui uma contestadora curiosa. Então, desde pequena, eu fui empreendedora nas coisas que eu fazia, justamente porque eu queria sempre mais. Uhum. Eu tenho uma formação desde pequena de arte e cultura, que eu acho que isso é fundamental para qualquer um. Eu acho que a arte, ela abre a mente das pessoas para conhecer coisas novas ou história e aí desenhar um futuro. Eu me formei em publicidade e propaganda, me formei em artes plásticas, fiz pós em marketing, MBA também em marketing e administração. Trabalho com tecnologia há mais ou menos 20 e tantos anos. Caramba, uma carreira inteira na área. Já tem rugas dessa área. Mas eu me apaixonei por tecnologia justamente porque eu acho que a tecnologia é um canal de levar para as pessoas uma vida melhor. Uhum. Então, a Lidera tem um pouco esse perfil de levar soluções para as pessoas, seja mercado B2B ou B2C, que façam diferença na vida delas. Uhum. Então, isso tudo eu acho que veio dessa minha bagagem desde pequena. Né? Então, acho que é um pouco isso. Que legal, que bacana. Conta um pouco pra gente quem é a Lidera. Tá. O que vocês fazem exatamente, né? O que a Lidera vende, enfim, como é que vocês atendem o mercado? Conta um pouquinho pra gente. Vou até voltar um pouquinho para contar como foi a entrada nesse mercado. Legal. Eu trabalhava em agência de propaganda, depois eu fui veículo, trabalhei na TV Bandeirantes, sempre na área comercial e de planejamento. Aí, quando eu voltei para uma agência, eu conheci uma pessoa que chama João Mirê, que foi uma pessoa que trouxe a McAfee para o Brasil. Ele conheceu o John McAfee. Olha, que legal! E ele é uma pessoa extremamente visionária. Não era da área de tecnologia, ele é engenheiro. E quando eu o conheci, logo na sequência ele me chamou para trabalhar com ele. E eu já me apaixonei pelo ser João Mirê, assim. É um cara extremamente visionário, é um cara planejador. E é engraçado que assim, a gente percebe o quanto, às vezes, a formação da pessoa, né, faz parte para ela se formar. A engenharia na vida dele foi extremamente importante, por exemplo, por essa coisa do planejamento. A gente não erra forecast. E eu aprendi com ele a não errar forecast. Vou querer saber. Essa eu vou querer saber. É sério, a gente tem, 10%, Não, né? lógico. Mas, tem assim, ali uma margem de erro. Ele me ensinou até, assim,
a linha de raciocínio muito correta. Então, eu sempre admirei o João Mirê. Quando ele me chamou da agência, eu passei para trabalhar com ele numa revenda de informática que ele tem até hoje. Uhum. Ele me chamou porque a gente tinha acabado de fechar um contrato, a empresa dele, com a McAfee, para distribuir software como serviço via assinatura. Isso não existia. Uhum. Né? Isso foi na época de internet discada. Uau! Onde a gente recebia um disquete para instalar no seu PC. Para quem não sabe, McAfee é uma empresa antivírus, de isso, segurança, de solução né? de segurança. Então, a gente fechou um primeiro contrato e eu comecei a trabalhar com ele nessa história de softwares por assinatura. Não existia isso. Ou você comprava Microsoft anual, ou você ia lá na loja, no retail. Uhum. Nunca houve essa coisa de assinatura e via provedor e telecom. Uhum. Então, junto com a banda larga, a gente fechou alguns contratos, os primeiros contratos. A McAfee, via essa distribuidora que a gente abriu lá atrás, que chamava distribuidora SAS, foi a primeira a oferecer isso no mercado para telecom e provedor de internet. Uhum. Porque antigamente precisava ter um provedor de internet para você acessar a internet. Para quem não lembra, o modem fazia... Exatamente. Né? A galera mais jovem hoje em dia nem vai saber o que é. Isso, exatamente. Né? Procura na internet que você vai saber, você vai ver. E aí isso começou a tomar um corpo muito grande. A gente, somente com esse fabricante, a gente começou a crescer muito. A gente atendia a Oi na época, BR Turbo, também, galera, vai atrás de descobrir quem são esses nomes. Telefônica, UOL, Terra, que eram os grandes do mercado. Aí a distribuidora foi vendida por um outro grupo. Nesse momento eu fui para a McAfee. Uhum. Então eu fiquei quase 10 anos na McAfee trabalhando essa área de B2C e B2B, mas voltada para assinatura, sempre com telecom. E o Mirê continuou com as outras empresas. E eu sempre insistia para o Mirê, vendo a movimentação do mercado nesses últimos anos, nos últimos 6 anos, há 6 anos atrás, que o mercado de software como serviço estava crescendo. Né? A gente hoje, se a gente contar quantos streamings de conteúdo tem, é um monte. É um monte. Ou de revista, enfim, de qualquer coisa hoje, tem muita oferta de serviços por assinatura e a maioria deles sendo ofertado por telecom ou por provedores de internet. E eu insistia muito para o Mirê voltar a ter uma empresa desse naipe, assim, de distribuição. Para esse nicho. Para esse nicho. Porque eu falei, tá aquecidíssimo. E eu, desde lá de trás, sempre falei, eu vou ser sócia do Mirê um dia. Era um dos meus objetivos. Que legal. Obviamente que, né, daí você fala, tá bom, não aconteceu, não sei o quê. Aí um dia ele me ligou e falou, Tati, eu tava na McAfee. Tati, você lembra o que você sempre sonhou? Eu falei, Mirê, eu tenho tanto sonho, Qual né? deles, Qual né? deles agora, né? Ele falou, eu quero que você seja minha sócia. Aí, putz, foi uma mega conquista para mim. Mas foi um desafio, assim, pessoal, porque eu tava confortável numa multinacional, reconhecida. Eu conhecia desde o presidente mundial, então todo mundo reconhecia meu trabalho lá dentro. Eu ia ter uma tranquilidade profissional por mais alguns anos. Se bem que a gente nunca pode contar com isso, né? Amanhã as coisas podem mudar. Mas era mais confortável do que empreender, porque a gente ia começar do zero alguma coisa. Nesse meio tempo eu fiquei grávida da minha segunda filha, que hoje tem 4 anos e meio. O Mirê ficou meio bravo comigo, porque ele falou, poxa, eu abri a empresa, você tinha que vir para cá e não sei o quê. A empresa ficou uns 2 anos... Ele tocando, te esperando, com algumas outras pessoas. E aí, depois de 1 ano que eu tinha voltado de licença, eu fui para a Lidera com muito orgulho, porque assim, eu acho que é importante a gente trabalhar com pessoas que a gente admira, né, e que a gente aprenda. E é isso que eu tento passar também para as equipes. Para as suas equipes.
tem que existir troca. Eu concordo 100% com você. Eu acho que a partir do momento que a sua liderança deixa de te inspirar, Já era. tem alguma coisa errada Na aí. vida é assim. A vida né? é assim. Você só tem relações com pessoas que te inspiram, Exatamente. que você admira. Exatamente. Né? E na empresa não pode ser diferente. A gente passa muito tempo na empresa. Às vezes mais do tempo que em casa. do que em casa. Então, obviamente que o Mirê é para mim um guru profissional, um guru Ele de sabe vida. disso? Ele sabe. Sabe? Que legal, sabe. que bacana. Eu choro com ele, dou risada com ele, ele me dá bronca, eu dou bronca, enfim. Mas é uma relação que funciona. Porque é uma relação verdadeira, que também é um outro ponto que eu acho que a gente tem que prezar nas empresas ou em qualquer relação. Imagina na sociedade, né? Que é verdade. Mais ainda crítico, né? E eu tenho, assim, aí, historicamente falando, né? A minha família tem uma formação muito, muito correta, assim. O que é correto, o que é o caminho, é esse. Combinado é combinado. Combinado é combinado. Não existe uma possibilidade, um meio termo. E o Mirê tem esses conceitos. Então, eu admiro por conta disso, pelo empreendedorismo, e nem pensei muito o que eu ia perder de uma vida de multinacional. Obviamente que não é fácil empreender, mas eu sempre tive esse perfil desde pequena. Eu lembro que, com 10 anos, como eu tenho essa coisa da arte, eu fazia escultura de massinha e vendia na porta da minha casa. Já era bem empreendedora, gritando ali. Artística e empreendedora ao mesmo tempo. Junto. Né? Então foi assim que a Lidera apareceu. A Lidera hoje ela tem um conceito de ser um hub de tecnologia. E o nome dela é Lidera SaaS. Então a gente fez uma junção com a SaaS, que teve muito sucesso, que era distribuidora. E a gente está trazendo um novo conceito de SaaS. SaaS, você deve saber que você é do mercado de tecnologia, desde software as a service ou security as a service, enfim. E a gente vai posicionar SaaS como success as a service. Uau! Que legal! Porque o que a gente reparou? Eu não queria ser uma distribuidora simplesmente para, tô vivo. Tá aqui o seu software, serviço, se vira aí, se vira aí. Até porque não funciona. Hoje em dia, a maioria das empresas, ela só funciona, eu acho, tá? E eu vejo, no modelo de parceria. Né? Vide os unicórnios da vida, assim. A própria Uber é um conjunto, né? Tudo tem que ter uma parceria. E eu não queria ser essa, vende aí, toma. Eu quero agregar nos meus parceiros. Então, assim, os serviços que eu presto, independente dos aplicativos, é que fazem a diferença e fazem a Lidera estar onde ela está. E está crescendo como ela está. Então, eu ajudo o meu ISP, ou minha telco, ou mercado financeiro, ou seguradora, porque a gente abriu para outros mercados, qual é o teu objetivo junto com a tua base de clientes? Quem são esses clientes? Poxa, então eles precisam de algo que seja importante para o dia a dia deles no trabalho. Uma segurança digital. Mas por que você escolheu essa segurança digital? Porque a empresa, o fabricante, também tem esse conceito de entregar não só um software, mas algo que faça diferença na vida da pessoa. Legal, fechamos que a gente vai entregar, então, software de segurança, de educação e telemedicina, que são alguns que eu tenho. Beleza, o que você vai fazer com isso? Como que você vai vender isso? Ou mostrar para o seu assinante ou para a sua base que realmente é uma coisa que faz diferença na vida dele? As pessoas não sabem fazer isso. Exatamente. Né? O core business dele é banda larga, é seguro. E ele tem que se preocupar com aquilo, né? Ele vai ter que, exatamente, deixa porque ele é bom naquilo. Deixa a tecnologia com a gente, né? Exato. Muito legal. Então, aí a gente tem um trabalho muito forte de comunicação e marketing, onde a gente ensina tanto as equipes de venda a venderem esses serviços, né, que é diferente do que eles já vendem, como também peças para comunicar para o usuário final o que é isso, por que eu preciso, por que eu não preciso. Treinamento.
a gente é parceiro dos nossos parceiros, né? Ficou redundante, mas é isso, assim. Eu não virei um fornecedor, eu virei parceiro. E aí, com isso, a gente consegue o quê? Exatamente atingir os resultados que ele está buscando. Por exemplo, seja, eu tenho muito cancelamento aqui. Muito cancelamento de banda larga por conta da concorrência. Não. Então, vamos pensar o que pode rentabilizar e reter os seus assinantes. São esses serviços. Então, é nessa pegada que a Lidera está se posicionando, já se posicionou. E é por isso que a gente acredita que o serviço é um sucesso, né? Ou o sucesso como um serviço. Um serviço. Né? Muito legal. Muito legal. A gente está inovando. Novo. Sim, a gente está inovando. Sim. E está dando certo? Os clientes estão absorvendo essa mensagem? Como é que está isso? Sim. Na verdade, assim, é uma sigla do que a gente já faz. Né? Porque o sucesso da operação é esse conjunto e essa parceria. Não existe isso não existe sucesso sem ter isso. Né? Então, por exemplo, tem alguns concorrentes que têm um número de clientes gigantes e contratos e etc. Eu falo, gente, eu não quero isso. Eu quero bons contratos que façam ser win-win. Eu ganho, você ganha. Tem que ser equilibrado para as duas partes. Óbvio, lógico. Né? Para as três, para os fabricantes também. Né? Mas que faça sentido. Eu não quero tirar essa personalização ou esse contato direto de saber qual é a sua dor e como que eu posso te ajudar. Né? Então, acho que essa é uma das características principais da Lidera, que a gente entrega. Os parceiros reconhecem isso. Obviamente que daí entra também, né? Tipo, os parceiros acabam virando amigos, né? Porque o que é o estado da arte, né? E que é do relacionamento comercial. Porque esse é o nosso objetivo. Então, quando a gente tem um problema, a gente chega junto e vamos resolver o problema. Vamos conversar, vamos negociar. Sempre para entregar o melhor para o cliente. Né? Eu acho que, e aí é engraçado, né? Eu sempre fui vendedora, mas eu acho que a negociação, no fim, ela acaba sendo pequena nesse montante todo, sabe? Porque a negociação vira uma coisa assim, olha, eu estou entendendo que você está entregando tudo isso e que tem aí uma conta para ser paga, então tá tudo bem eu pagar isso. Então a gente acaba valorizando também os próprios serviços, porque foi um mercado que ele deu uma bagunçada nesse setor, né? Financeiramente falando. Hoje a gente tem mais entrou muito paraquedista aí, oferecendo coisas que depois não entregava, por um preço que era irracional. Irrisório, assim, não fechava a conta, né? Eu não sei se você sabe, só de provedor de internet a gente tem hoje 20 mil provedores no Brasil. Eu não sabia. É muita coisa. E esse número cresceu muito na pandemia. Porque as pessoas, na pandemia, quem tinha casa no interior foi morar no interior, ou foi passar esse tempo no interior, ou na praia, etc. E precisavam de bandas largas que realmente funcionassem. Putz, o grandão aqui não instala. Quem é o regional? Quem é o... Aí surgiram esses telcos menorzinhos, esses provedores menorzinhos. Isso. E depois, que são fundamentais, aliás. Que são fundamentais, que tem uma diferença competitiva que os grandes não conseguem, que é essa coisa do relacionamento. Vou te dar um exemplo. Meu pai tem um sítio em Piedade, que é perto de Sorocaba. Lá, as telcos grandes atendem, mas demoram. Só vai ter alguém aí para instalar, não sei. Eu falei, pai, vamos num regional, vamos ver quem é que vende banda larga aqui. Que pode ser, ele compre das grandes. Mas ele tem uma equipe, ele tem um nome. O cara foi lá, ele instalou a internet no meu pai, ele conversa com meu pai. Meu pai tem 83 anos. Meu pai, às vezes, fica uma semana lá, junto com a minha mãe que trabalha, não sei o quê. É um atendimento muito diferenciado, né? Você não vira um número numa fila. É verdade. Né? Então, esses pequenos e médios provedores, eles têm essa grande vantagem perante a concorrência. Teve uma movimentação muito grande e está ainda acontecendo de M&As. Então, assim, os pequenos e os médios foram comprados. Então, tem grupos sendo já formados e estão adquirindo outros ISPs. O que foi legal para a economia, porque às vezes era até um técnico que montava
técnico de uma telco grande que montou um ISP, cresceu uma base, gerando esse relacionamento e essa entrega, foi comprado e hoje consegue viver tranquilamente. E os grandes grupos estão mantendo essa coisa desse relacionamento. Então, por exemplo, hoje a Lidera, a gente está em todos os grandes grupos. Foi uma conquista, porque é o nosso objetivo estar nos grandes grupos para atender dessa forma mais... personalizada. Junto. Assim, a gente está junto, a gente quer saber... Deu pra perceber esse DNA de vocês de estar ali remando junto, de trabalhando junto, colhendo resultados juntos. E eu acho que isso é uma fórmula de sucesso. E eu acho que empresas que não estão olhando para isso têm seus dias contados. É isso que eu acho. E da regionalização também. Né? Como que a gente explica, por exemplo, o que é um software de segurança para uma pessoa do Nordeste? Não é a mesma forma que a gente vai falar para uma pessoa que está em São Paulo. Sim, tem questões culturais, Sul. Tem um monte de diferenças, né? De diferenças. É quase um outro país, né? É um outro país. E assim, as nossas diferenças econômicas são muito grandes. Então, o que é importante aqui em São Paulo, no Rio, não é importante lá no Nordeste. Então, tem isso também. A gente consegue pegar isso, entender isso e fazer a comunicação muito bem feita. É como se vocês fossem uma alfaiataria. Né? Você vai lá e constrói né, exatamente de acordo com a necessidade, respeitando a cultura local, as necessidades locais, as adaptações locais, né, restrições, vantagens locais, né? Porque tem tudo isso, muda muito, né? Muda muito, muda muito. Eu, por exemplo, adoro ir. Eu vou para Alagoas, eu vou para Rio Grande do Norte. Aí é o lado vendedor, né? E o lado vendedor e o lado rico. E é daí que a gente tira, acho que as grandes expertises para fazer o negócio acontecer. Se você vai em Alagoas, a gente tem lá um provedor, que é o maior provedor de Alagoas. Não é em Maceió, é numa outra cidade, que é a segunda cidade mais rica economicamente de Alagoas, que chama... Nossa, agora... Arapiraca. A gente tem um provedor lá. Eu adoro ir para lá, porque, assim, além de conhecer as pessoas que estão fazendo o negócio, que são os vendedores, são os técnicos que vão estar lá, a gente consegue, num café ou numa pizzaria, que seja, qualquer lugar, você conhece as pessoas que moram naquele local. E aí você consegue entender quais são as necessidades dela. Específicas. Como que ela se comunica, como que ela fala. Então, tem essa importância cultural que a Lidera traz também. Não dá para uma peça de comunicação ser para todo mundo. Igual para todo mundo, exatamente. Não. Tem que ser customizado. Né? Tem que ser customizado. Agora, Tati, falando do Forecast, que eu fiquei curioso. O que você pode compartilhar com a gente? Obviamente, não querendo saber nenhuma estratégia ali específica e tal. Mas o que você pode compartilhar com a gente de melhores práticas para ter uma assertividade maior em forecasts? Eu acho que é ser realista. Eu acho que Ou seja, encara a realidade. Encara né? a realidade. Não tem, né? É isso. Assim, eu trabalhei em multinacional e a gente tinha um forecast, né? Que você tem que entregar para Deus e falar, vai ser feito. E às vezes, porque eles querem ouvir isso, e tem o forecast que você sabe que vai acontecer. Eu não sei se tem uma fórmula, mas é assim, é fazer uma tendência mesmo. A Lidera, ela vem crescendo e a gente não errou no forecast. A gente vem crescendo, mesmo no ano de pandemia, pós-pandemia, que eu achei que foi pior para o mercado do que o próprio ano de pandemia. Os 2 anos depois de pandemia, eu acho que deu uma bagunçada na economia. A gente vem crescendo 20%, 25%. Esse ano a gente está com uma meta mais agressiva, que é dobrar o faturamento. A gente está chegando já. Mas eu acho que não tem fórmula. Assim, é ser bem racional, sabe? É não querer a Lua. Você não precisa chegar na Lua hoje. Né? Assim, então, você pega a base de um assinante. Putz, ele tem 1 milhão de clientes. Você não vai conseguir em 1 ano pegar 1 milhão de clientes. Nem 50%. Para. Então seja realista. É ser realista. E como é que vocês geram negócios? Porque tem sempre essa coisa do ser realista, que é, sem dúvida nenhuma, um desafio.
no forecast. Dependendo da empresa que você trabalha, a própria cultura da empresa te força a não ser realista, né? Você vai empurrando o problema lá para o último trimestre do ano, né? isso. E chega lá no último trimestre e não faz a cota e todo mundo fala, mas não fez, mas parecia que ia fazer. Parecia, tal. Então, aí todo mundo fica frustrado. Todo mundo fica frustrado. Agora, eu sempre olhei essa questão do forecast como com um problema que era a geração de negócios. Então, se você tem uma geração de negócios que ela é eficiente, e aí seja ela uma geração de negócios do próprio pessoal de vendas, seja ela de marketing, seja ela de marketing com vendas, não importa de onde venha, a geração de negócio, de pipeline, como a gente fala, se ela é uma geração eficiente e enche esse funil de vendas do vendedor, ele tende a ser mais realista. Sim. Por quê? Porque ele tem bastante oportunidade para trabalhar. Ele não precisa se agarrar naquelas duas únicas que ele tem e fica meio binário, né? Se fechar, eu faço, se não fechar, eu não faço. Como é que vocês geram negócios lá na Lidera? De novo, não precisa falar nenhum segredo, tá? Não, acho que não tem segredo, acho que é até legal, assim. Tem duas formas, né? Uma são os prospects, novos clientes. Que vem da base das operadoras. Não. Novos, por exemplo, um novo ISP, uma nova telco, uma nova fintech de meio de pagamento, que é um mercado que a gente está entrando, ou uma seguradora. Então, tem esses leads, esses prospects, que desses prospects, para forecast, eu não levo, não assino embaixo. Porque está começando. Está começando e não é uma venda de produto. Assim, quanto você quer nessa caneca? Então, você quer 10 canecas dessa? Tá aqui. Não é isso. Eu tenho parceiros que eu demorei 2 anos para começar o negócio. Então, o meu forecast hoje, ele é baseado no que eu tenho, o que eu tenho de contrato e o que eu posso aumentar neste parceiro. Como eu tenho um portfólio que não tem uma solução só, eu tenho segurança. Isso é uma vantagem, né? Exatamente. Eu tenho segurança digital, eu tenho telemedicina, eu tenho educação, eu tenho entretenimento, a gente tem suporte, suporte home office, suporte casa, enfim. A gente começa um parceiro com um dos serviços ou 2 dos serviços. E aí, meu objetivo é, primeiro, que este serviço vire uma bola de neve, então aumente a base todos os meses. E aí, a equipe comercial tem o objetivo ou a meta de incluir novos serviços. Quando você inclui novos serviços nestes que já são seu cliente, que você já sabe como que é comunicar a base deles, como que é treinar a equipe deles, fica muito mais fácil você conseguir chegar... Expandir. Dentro daquela base. Então, você amplia o portfólio dentro dos já parceiros. Eu acho que essa é a receita do meu forecast dá tanto certo. Qualquer cliente novo, putz, que legal. Tá ali como café com leite, vamos falar assim, né? Porque, se vier, assim, ótimo, mas não vou contar com ele. Até porque para desenvolver esse novo parceiro, não é assim. Leva um tempo. Não é de um dia para o outro que ele vai, legal, cresceu a base. É uma construção. Uma hora vira bola de neve. E aí, por virar bola de neve, até na física, a gente sabe que uma bola de neve não cresce, não dobra ou não triplica num curto espaço de tempo. Ela tem rolar bastante, ela precisa né? rolar. Boa analogia essa, hein? Gostei. Então, mas ela cada vez fica maior. Isso é fato. Então, é pensar a longo prazo e saber que é uma... Tati, uma coisa que eu gosto de perguntar para os executivos e executivas que vêm aqui, que estão em cargo de liderança e tal, e eu acho que é uma pergunta que pode ajudar muito as pessoas que estão assistindo, o que vocês contratam numa pessoa? Então, vocês têm lá uma vaga aberta, vamos falar genericamente, né? Não de uma área A, B, porque daí eu sei que entra nas especificidades de cada área. Mas o que a Lidera contrata quando ela vai contratar uma pessoa? O que vocês buscam nessa pessoa? Ética, proatividade e esse tesão por fazer as coisas acontecerem. E mais do que isso, eu falo para todo mundo, né? Assim, você tem que ser como se fosse um médico generalista.
um clínico geral. Uhum. Eu sei que a sua especialidade é sistêmica, eu sei que a sua especialidade é produto, mas você tem que entender do negócio como um todo. Antes de ser um especialista nisso, você tem que entender para onde vamos, o que fazemos e cada área. Uhum. Porque não adianta serem pessoas pensando muito diferente. E eu não estou falando de missão, valores, isso é básico de qualquer... Uhum. Mas eu estou falando do negócio em si. Se o meu comercial não sabe como o meu fluxo sistêmico, e fluxo sistêmico aqui que eu estou falando é como que eu me conecto tecnicamente com o fabricante, como que eu me conecto com um provedor, com uma seguradora, como que eu entrego o software para o usuário final. Uhum. Se ele não entende como a gente funciona e todas as possibilidades, ele não vai saber fazer uma venda bem feita. Se o marketing não souber o que é esse caminho, o que eu posso fazer, como que chega o software, qual a importância desse software no dia a dia, ou o que ele faz, etc., ele não vai saber comunicar. Uhum. Então, acho que eu falo que o mais importante é isso. Assim, a pessoa, ela não pode ser aquela pessoa assim, não, eu sou sistemas. Uhum. Putz, me ajuda aqui. Eu posso dizer que... Aliás, o que eu vou falar agora é tema de muita discussão, softs e hard skills, porque alguns falam agora dos power skills, dos human skills, né? Enfim, ainda tá evoluindo esse... Mas eu tenho a impressão que você está contando que você busca muito mais a questão comportamental e de atitude até do que a parte técnica mesmo, se a pessoa sabe apertar lá aquele parafusinho. É isso. É isso, né? É isso. Por exemplo, a gente acabou de contratar uma pessoa que ela mudou completamente de ramo na vida dela e ela quer programação. Ela fez um curso de programação com quase 30 anos e, putz, eu quero entrar nesse mercado e é difícil porque o mercado de programação deu um boom. Então, assim, você pede um currículo, chegam 1000 currículos de todas as áreas e de todos os níveis de entendimento. Mas por que eu contratei essa pessoa? Porque o tequinês a gente ensina. Ele corre atrás. Sim, tem que estudar. Vai atrás, ele sozinho, não sei o quê. Mas eu contratei porque é uma pessoa dinâmica, é uma pessoa que entendeu o negócio, entendeu como a gente faz, e entendendo isso, ele até para onde ele vai focar o estudo dele é mais produtivo. Então tá todo mundo alinhado com o que fazemos e o que somos. Entendi. Eu acho isso. Muito legal. E até falando isso, assim, né? É um pouco da nossa geração. Sim. Né, que eu acho que essa geraçãozinha pós perdeu. E eu acho que é como funcionam as coisas. Porque em todas as coisas, assim, uma casa, se você não souber o esquema da casa, você tá fora dessa casa, da família, né? Assim, tipo, se as meninas que trabalham comigo, elas não souberem, por exemplo, que, putz, a Gabi, a minha mais velha, sei lá, tá não querendo comer carne essa semana, não sei o quê, foge. Então, eu acho que é uma comunhão, é um trabalho em equipe, né? É equipe. Em todos os âmbitos, né? Seja lá em âmbitos. casa, seja na empresa. Agora, me conta uma coisa. Você foi anos executiva de uma multinacional e agora você está há algum tempo empreendedora, né? Quais estão sendo os maiores desafios, ou foram os maiores desafios que você teve que se adaptar? Você está falando praticamente ou emocionalmente? Todos que você quiser contar. Porque como empreendedora, a gente percebe assim, eu vou falar como um CNPJ, é muito difícil empreender no Brasil, né? A questão de impostos, eu ouço muito essa frase. Isso é muito difícil. Possibilidades de investimento, etc. Isso é muito difícil. A gente tem, graças a Deus, não precisa recorrer ao governo para sobreviver. É uma empresa muito sustentável e isso sempre foi uma das coisas que eu sempre admirei no João Mirê também. Mas isso é muito difícil. Acho que a segunda coisa é achar pessoas que trabalham em equipe, né? Que trabalham nesse mesmo mood. Porque tem muita gente ainda que eu aperto o botão da impressora. Oi, né? Assim,
Não é Esse isso. é o meu papel, né? Eu É. aperto o botão da impressora. E eu não posso ter pessoas assim. Uhum. Nós somos uma empresa enxuta. O que é uma característica, uma tendência de Que é uma todas as tendência. empresas, inclusive das grandes. E eu acho assim, você não precisa ter equipes gigantes para ser eficiente, né? E emocionalmente falando, é óbvio que assim, você tem que acreditar muito, né? Você tem que todo dia levantar e falar, não, eu tô no caminho certo, vai cada vez mais aumentar e gerar negócios para eu gerar emprego para famílias, olhar as equipes e ver o desenvolvimento das equipes. Isso me faz todo dia acordar e falar, não, estamos no caminho certo. Porque isso é uma coisa que, empreendendo, você tem muito mais controle do que estando... É um controle e uma responsa. É, né? exatamente. É o bônus e o bônus, né? Porque você sabe que cada pessoa que você tem ali, em média, tem 3 que dependem daquele salário, né? Exatamente. Então, mas é legal você poder fazer bacana. isso, né? É muito bacana. Lá na multinacional, você depende do budget, do headcount, do não sei o quê, a prova daqui, a prova dali. Nem sempre você consegue fazer, né? Não. E desenvolver as pessoas. Eu gosto muito de desenvolver as pessoas, assim, né? Eu acho legal ver o desenvolvimento das pessoas. E a gente nessa posição, que foi para mim uma mudança também, né? Eu vi o quanto uma frase pode ser impactante na vida da pessoa. Né? Então, assim, é um autoconhecimento também de como lidar com cada perfil de pessoa. Eu sempre fui uma pessoa, sempre falei muito e etc. Mas hoje eu percebo, nossa, não dá para eu falar dessa forma com a pessoa X, tem que se porque adaptar, ela vai chorar, né? né? Tipo, e com essa aqui eu tenho que falar desse jeito. Então, eu acho que esses foram os desafios mais fortes, assim. E você tá gostando mais de empreender ou você tá sentindo mais saudade da época de... Não, eu amo empreender. É o que eu falei assim, eu sempre fiz isso desde pequena. Eu acho muito bacana. Dá medo, mas vamos com medo mesmo, sabe? Eu acho que é um teste de fé também, sabe? De, tipo, todo dia ir e fazer acontecer. Não é fácil, mas eu acho que é mais... tem mais recompensas do que simplesmente você fazer acontecer, mas numa empresa que tem uma estrutura e tá lá o seu salário, tá lá o seu 13º, não sei o quê. É verdade. Agora, pra gente já começar a dar um contorno de encerramento nesse papo maravilhoso, eu queria te fazer uma pergunta que é meio lúdica. Faça. Imagina que você tem uma máquina do tempo e que você pode te levar pro passado ou pro futuro. Você que decide. Para que situação você iria? Acho que eu iria pro futuro. E para onde? O que você gostaria de ver nesse futuro? Eu iria lá para os meus 90 anos, Uau, 95. que legal. Olharia para trás e ia ver que as pessoas que passaram pela empresa, pela Lidera, estão hoje, nos 90 anos, super bem estruturadas, super bem colocadas, que tem um pedacinho de mim em cada uma delas, que minhas filhas estão super bem na família, no trabalho, e que todo esse caminho, mesmo com dúvida, mesmo com não dormir, com rugar mais e não sei o que, valeu a pena, sabe? Tipo, eu olhar para trás e falar, nossa, que legal. Deixei meu legado, deixei minha marca no mundo. Eu acho que é isso, sabe? Assim, eu ainda não plantei uma árvore, mas se olhar para trás e ver essas construções, né? A gente tem filhos, você sabe, você tem 3, eu tenho 2. Eu vejo hoje a minha de 20, já é um orgulho, assim, sabe? Ela trabalha, né? Ela já trabalha, já se vira, é outra geração, temos atritos, mas como eu devo ter tido com a minha mãe, com meu pai, mas ela já é um orgulho. Então, assim, eu acho que olhar o futuro, ver isso, ver que a gente fez diferença na vida das pessoas, das empresas mesmo, porque o negócio da Lidera, ele traz uma rentabilidade muito grande para os provedores de internet. E então, ajuda... O ecossistema inteiro está sendo ajudado. É isso, eu acho que é isso. E por consequência, mais centenas de pessoas, milhares até. É isso, assim, que você nem tem noção, né? Mas falar, putz, eu fiz um trabalho para o mundo e para o mercado que gerou. Eu acho que essa
Eu iria pro futuro. E última pergunta, prometo. O que você gosta de fazer quando você não tá trabalhando? Pintar. Pintar. Pintar e fotografar. Você é uma artista. Eu me formei em artes plásticas, eu me formei em fotografia também, e eu tenho essa área, eu sou apaixonada por arte. Eu sou... E você tem tempo de praticar isso? É das 4 da manhã às 4h40. Eu acho um tempinho ali. Eu durmo pouco, mas eu acho que... Você dorme pouco? Eu durmo pouco. Mas não que não seja importante dormir. Eu acho que é importante, mas eu não consigo. Mas alguns organismos dormem menos. Algumas pessoas dormem menos mesmo. Eu sou da madrugada. É na madrugada, por exemplo, que eu planejo pra empresa. Que curioso. É quando tá todo mundo dormindo que eu consigo fazer um forecast sem errar. É quando eu consigo fazer um plano estratégico. É quando eu consigo pensar. Que curiosidade. Que interessante. E aí também pintar. Aí eu pinto. Fotografia não. Fotografia, eu brinco que quem é fotógrafo é como se fosse ver espíritos, né? Você olha ali e você fala, putz, uma foto. Mas pintar, eu preciso dessa conexão. E o pintar, ele é essa desligada e eu ponho uma música, um fone e vum. Então eu gosto de fazer isso. E se reenergiza ali. Me reenergiza. Muito legal. Querida, super prazer. Super obrigado por você ter vindo aqui nesse papo maravilhoso. Eu já sabia que ia ser bom, porque o Esquenta foi ótimo. Foi. Então, obrigado por você ter vindo. Obrigado por você dar seu tempo para nós. Obrigada a você. E você, que é o extraordinário. Imagina. Obrigada, viu? Obrigado você. Obrigada. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa maravilhosa conversa com a Tati. Como eu pedi no início, eu peço no final. Se você ainda não deu o like, senta o dedão no like aí, que é importante para nós. Distribui esse conteúdo, porque tem muita coisa legal, muito ensinamento, muitas dicas que a Tati deixou aqui pra gente, que a gente precisa levar pra galera aí, pô. Essa parte do forecast, por exemplo, você que é de vendas, é importante você escutar, é importante você ver, né? Uma margem de assertividade de forecast com uma margem de erro de 10%, 15%, não é todo mundo que tem não, hein? Então, assim, vamos ouvir, vamos aprender, porque sem dúvida nenhuma tem muito conteúdo importante aí, tá certo? Fiquem bem e até o próximo episódio. Nossa, foi muito legal. Boa! Ficaria horas falando com você.